E aí galera, beleza? Vamos fazer aqui uma questão de autovalores e autovetores de uma matriz 3 por 3. Se é uma matriz 3 por 3, a gente sabe que nosso polinômio característico vai ser um polinômio de terceiro grau, muito provavelmente. Então vamos fazer começando encontrando os altos valores, que são aquelas letras lambda, né? Então, a partir do alto valor, a gente encontra os autovetores referentes aos nossos autovalores. Vamos começar definindo o seguinte, para quem não sabe. Determinante de A menos alto valor, matriz identidade, é igual a zero. Vetor zero, né? Porque se for matriz 3 por 3 é 0, 0, 0. Enfim, no caso é módulo zero. Porque é determinante, então vai ser um escalar. O que é matriz identidade, para quem não sabe? Matriz identidade de segunda ordem é uma matriz que a diagonal principal tem seu valor 1 e os outros números 0. De terceira ordem, por exemplo, é igual toda a coluna principal. Diagonal principal tem seu valor como 1 e o resto é tudo 0. Entendido o que é uma matriz identidade, vamos ver essa parte aqui. Se eu tenho uma matriz identidade 3 por 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E eu estou multiplicando um escalar, porque esse alto valor nada mais é do que um número. Então, 1 vezes ele, fica ele. 0 vezes ele, fica 0. Então, todo mundo aqui vira essa matriz, né? O resultado disso aqui é essa matriz aqui. Pelo menos para terceiro grau. Terceira ordem de matriz, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo nada mais do que uma subtração de raízes, né? A gente pega essa matriz A, essa aqui, ó. Então a gente pega a matriz que foi fornecida para a gente e subtrai ela toda pela nossa matriz identidade, que está sendo multiplicado pelo escalar do nosso alto valor. Então A vai ser quem? 1, 0, menos 1, menos 2, menos 6, 6, 0, 3, menos 1. Isso aqui é o A, isso aqui é alto valor pela nossa matriz identidade. O resultado vai ser uma matriz com essa característica aqui. 1 menos lambda, 0 menos 1, menos 2, menos 6, 6, menos lambda. Por quê? Porque 0 menos lambda é lambda, menos lambda no caso. Menos 1 aqui e 3 menos lambda na diagonal principal. Agora que a gente já tem a matriz que a gente vai usar para encontrar nossos autovalores, a gente deixa ela separada aqui e a gente percebe o seguinte: para encontrar os nossos autovalores, a gente quer calcular, né, o determinante dessa matriz aqui. Então eu vou apagar esse post-it aqui e vou colocar o símbolo de determinante, que é só essa linha aqui. E fazendo o método de Brott-Fini, né, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1 menos lambda aqui, menos 2 aqui, menos 6 aqui, 6 aqui, 3. Não é nem Brott-Fini, é método de Sarri. Então eu vou começar a fazer aqui as multiplicações. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar essas 3 diagonais principais aqui e depois subtrair pelas diagonais no outro sentido. Então vamos começar aqui. 1 menos lambda vezes 3 menos lambda vezes menos lambda mais 0, né? Porque aqui está sendo um termo multiplicando 0, então não vou nem adicionar isso na conta.
mais menos 1 vezes menos 2. Aqui eu já vou deixar 2, né? Vezes 6. Então aqui fica mais 12. Agora a gente já tem o lado da soma, né? Agora vamos fazer o lado da subtração. Subtração, na verdade. Menos 1 vezes 3 menos lambda vezes menos 6 mais 1 menos lambda vezes menos 1 vezes 6 mais 0, que aqui é um 0, então a gente não soma. E agora a gente tem que fazer todos esses produtos aqui para simplificar essa expressão, né, ficar mais fácil de trabalhar, e vai virar um polinômio de terceiro grau. E a gente tem que extrair as raízes, porque afinal, ó, a gente está calculando determinante, mas não se esqueça que esse determinante é igual a 0, né? Para que essa relação aqui seja válida. Eu vou pausar aqui e volto quando eu terminar de simplificar. Voltando aqui, pessoal, terminei de fazer aqui as simplificações. Eu vou dar uma reduzida aqui e a gente percebe, depois de fazer as simplificações, que o nosso polinômio fica menos lambda ao cubo mais 4 lambda ao quadrado menos 3 lambda mais 12, só que depois vem menos 12, então não vou, mais 12 menos 12, 0, não vou adicionar mais 0 aqui. Então, esse aqui é o nosso polinômio característico, né? Eu vou copiar ele aqui para o lado, copiar, colar, vou deixar ele aqui e vou reduzir essa parte aqui. Agora que a gente tem esse polinômio característico, o que a gente tem que fazer? A gente precisa resolver ele, né? A gente precisa encontrar os valores de lambda que resultem o resultado, que deem o resultado ali igual a 0, né? Se fosse uma matriz 2×2, esse polinômio seria de segundo grau e seria muito fácil de resolver. A gente simplesmente usaria Bhaskara. Mas como é um polinômio de terceiro grau, a gente tem que reduzir o grau do polinômio para poder encontrar suas raízes. A gente vai usar aqui o método de Breuer-Ruffini para poder reduzir reduzir o grau, no caso. O Breuer-Ruffini diz o seguinte: eu tenho x, eu tenho xc, né, x menos xc vezes o polinômio característico, né? Só que esse polinômio característico vai ser de segunda ordem, mais o resto, tá? Isso aqui vai ser igual a 0. Então, vamos fazer essa simplificação. Para a gente aplicar esse método de Breuer-Ruffini, a gente precisa saber uma das raízes. Caso a gente não soubesse, a gente poderia usar o método de P e Q. Mas como aqui dá para fazer por Breuer-Ruffini, né? Porque é muito simples deduzir aqui uma coisa que a gente pode deduzir. y1 igual 1 é uma raiz, né? Então, é uma xc, é uma raiz conhecida. Por que eu estou falando que 1 é uma raiz? É muito simples. Menos 1 ao cubo é menos 1, mais 4, 1 ao quadrado, fica menos 1 mais 4, menos 3. Ou seja, menos 1 mais 4 menos 3 dá 0. Isso é verdade, então 1 é uma raiz. Agora que a gente tem uma raiz conhecida, vamos reduzir o grau desse polinômio. Vamos começar aqui, ó. Eu vou fazer duas linhas assim. E aqui nessa posição, eu vou colocar o meu xc, que é a minha raiz conhecida. Eu vou colocar 1. E aqui nessas posições, eu vou colocar o A, B, C, D,
Quem que são A, B, C e D? São os coeficientes do meu polinômio característico. Então, quem que está multiplicando é importante que esteja em ordem, tá? Menos 3, depois o cubo, depois o quadrado, depois o primeiro grau e depois o x elevado a zero. Então, menos 1 está multiplicando o cubo, 4 está multiplicando o quadrado, 3 está multiplicando o primeiro grau e 0, né? Aqui não tem termo independente. Não tem, enfim. O que acontece aqui? A gente vai simplesmente a primeira parte a gente simplesmente desce. Então aqui vai ficar menos 1. Menos 1. E depois que eu desci o menos 1 aqui, eu vou descer ele pra cá, abaixo dessa linha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou descer o 4, só que ele fica assim, e ele é somado com o meu xc vezes o anterior, o valor anterior, que é menos 1 no caso. Então, aqui vai ficar 4 mais 1, que é o xc, vezes menos 1. Então vai ficar 4 mais menos 1. Então, na verdade, aqui vai ficar 3. Eu não vou apagar isso aqui. Eu vou deixar aqui para a ideia ficar bem explícita. Agora eu vou descer o 3. E eu vou pegar aqui o meu xc e vou pegar também o outro valor, o último valor que eu achei, que é o 3. Então, 3 mais xc vezes 3, que é 1. 1 é xc. Então, 3 mais 1 vezes 3, que vai ficar 6. Beleza. Não vou apagar, não. E agora a gente vai descer o 0. Só que vai ficar 0 mais 6 vezes 1. Então, aqui vai ficar 6 também. Essa pessoa aqui vai ser o resto. O último vai ser o resto. A sobra, né? E esses aqui vão ser os novos coeficientes. Novos coeficientes. Então, vou reescrever aqui para ficar explícito o que eu quero dizer. Tá? Em vez de escrever o polinômio dessa forma, eu vou escrever dessa forma. O x, né? Ou no lambda, no meu caso. Lambda menos o lambda conhecido, né? Só que aqui a gente sabe que o lambda conhecido é 1. Vezes menos 1 lambda ao quadrado. Eu estou reduzindo o grau, então não faz sentido eu botar lambda ao cubo aqui. Menos 1, né? Eu não botei 1 aqui, mas tem um menos 1 aqui. Menos 1 lambda ao quadrado, mais 3 lambda, é o 3 aqui, ó, o novo coeficiente, mais 6. Fechei aqui meu parêntese, e aqui que vem o resto, mais 6. Eu peguei o resto e somei aqui por fora do parêntese. Agora, a gente tem um polinômio equivalente. Né? Esse polinômio aqui é equivalente a esse polinômio aqui. A gente só fez reduzir os graus. Né? Se é um polinômio de terceiro grau, se é um polinômio de terceiro grau, significa que ele tem 3 raízes. Uma delas a gente já sabe quem é. Eu vou chamar de lambda 1. É igual. Agora, a gente tem que encontrar as raízes que fazem isso aqui zerar. Isso aqui é igual a 0, tá? Igual a 0. Eu posso simplesmente passar ali para o outro lado também. Pessoal, voltando aqui, só fazendo uma pequena correção, eu tinha cometido um grande erro de desatenção. Não é um erro teórico, foi só um erro de desatenção. Eu tinha escrito esse 3 aqui, esse coeficiente 3, como positivo. Na verdade, ele é negativo, tá até escrito aqui. Então, vamos fazer essa correção. Na verdade, menos 3 fica
menos 3 mais 3, aqui fica 0. 0 vezes 1 dá 0, 0 mais 0 é 0. Então o resto é 0. E eu reescrevi aqui o polinômio, enfim, corrigido, né? Então vamos continuar aqui de onde a gente tinha parado. Tem outra coisa também que é importante notar. Você vê aqui que quando não tem coeficiente independente, né? Quando não tem mais 5, por exemplo, aqui, o outro valor, quando é só números coeficientes multiplicados pelo nosso lambda e igual a 0, então, obviamente, uma das raízes vai ser 0. Eu vou chamar a raiz 1 de 0 e a raiz 2 de 1. Agora falta então só a gente encontrar a terceira raiz. Fazendo essa expressão do segundo grau aqui, a gente fica assim. Nosso b é, no caso, 3. Então, menos 3 mais ou menos raiz de b ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes a vezes c. c é 0. Então, menos ninguém. Menos 0, né? Menos ninguém. Sobre 2 vezes menos 1. Então, aqui fica menos 3 mais ou menos 3 sobre menos 2. De cara a gente vê que se a gente somar menos 3, fica menos 6. Menos 6 sobre menos 2 vai dar 3. E a outra raiz é quem? Menos 3 mais 3, 0. Então, aqui de fato entra o nosso 3. Agora que a gente tem os nossos autovalores, a gente consegue encontrar os autovetores para cada um desses autovalores. E esse vai ser o próximo passo dessa questão. Eu vou copiar isso aqui, eu vou colar aqui do outro lado e vou começar o procedimento. Essa foi metade da questão. Agora, a gente vai para a outra metade, que é o seguinte. A gente tem que partir desse seguinte princípio aqui. Substituindo a caneta, a gente parte do princípio que a matriz A menos lambda identidade, produto alto valor, alto vetor, na verdade. Tem gente que escreve só x assim, igual vetor 0. Para ficar mais didático, eu vou escrever completo. Como a gente está trabalhando com uma matriz de terceiro grau, então eu vou colocar x, y, z. Pode chamar de x1, x2, x3, tanto faz. Mas isso aqui, esse pessoal, vai ser apenas as pessoas que vão estar no seu autovetor. Por exemplo, eu encontro aqui o meu autovetor para lambda 1. Aí vai ser parênteses, aí vai entrar o meu x1, meu x, meu y, meu z. Só que antes, a gente precisa encontrar esse x, y e z para cada um desses autovalores. Cada autovalor vai nos fornecer um autovetor, porque você vê que o cálculo do autovetor depende do autovalor, entendeu? Porque ele vai estar subtraindo aqui e vai ser importante no final dessas contas. Então vamos continuar aqui. Isso aqui, esse produto, tem que ser igual vetor 0. Então vamos começar pelo y, pelo autovetor, autovalor 0. Ok. Você vê que aqui, ó, vai se repetir, né? A matriz aqui, ó, vai continuar mesmo, porque é A menos identidade lambda, sendo que lambda é igual a 0. Então, A vai continuar igual. Eu vou colocar aqui para lambda 1 igual a 0. Temos o seguinte. Eu vou replicar a matriz A. 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 6, menos 6, menos 2, 3. E vou multiplicar por x, y, z. Aí aqui, ó,
a gente vai simplesmente fazer assim, 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 linha com colunas. Então, primeira linha, e vai dar o resultado assim. Deixar aqui bem espaço para ficar mais aqui. 1 vezes x mais 0y menos 1 vezes, aqui é z, menos 1 vezes z. Esse é o meu x. Esse vai ser o meu x. Igual a 0. Menos 2x mais 3y menos z. 1z, né? Vai ser igual a 0 também. E agora? Menos 6x mais 6y mais 0z é igual a 0. Então a gente tem um sistema linear aqui. Eu vou copiar toda essa parte aqui, copiar, colar, reduzir o tamanho e vou resolver esse sistema linear aqui. A gente pode começar substituindo um no outro, né? Olhando o sistema linear, a gente consegue determinar algumas coisas. Primeiro, aqui não tem y, e aqui tem x menos z igual a 0. Isso implica que x igual a z. Tá? Agora, a gente pode fazer, com base nessa descoberta, a gente pode fazer substituição aqui no segunda linha do nosso sistema linear. Então, menos 2x mais 3y menos 1z igual a 0. Só que o z é igual a um x igual a z. Então, eu posso substituir aqui o z pelo x. Então, fica menos 3x igual a 3y. Então, a gente também consegue inferir que x igual a y, e se x igual a y, y igual a z. Então, a gente tem que o nosso primeiro autovetor para o lambda igual a 0, ou então para lambda 1, é igual x, y, z. E eu posso adotar qualquer valor arbitrário aqui. Por exemplo, para x igual a 2, o alto, eu vou escrever o autovetor lambda para lambda 1 vai ser igual 2, 2, 2. Você pode escrever de forma genérica também. Então, a gente já encontrou um dos autovetores, já encontrou os 3 autovalores. Agora é só fazer o mesmo procedimento para todo o restante, todos os outros 2 autovalores, no caso. Eu vou fazer esse procedimento rapidinho e volto aqui já já. Resolvendo o sistema linear gerado pelo autovalor 2, a gente encontra o seguinte: 0x mais 0y menos z igual a 0. Com isso a gente infere que z é igual a 0. Para a segunda linha fica menos 2x mais 2y menos z igual a 0. Como z é 0, então x é igual a y. E a partir disso a gente já pode definir o nosso segundo autovetor, né, que também é uma das respostas dessa questão. Agora indo para o 3. Pronto, finalizando os cálculos para o terceiro autovalor, encontramos o terceiro autovetor, que eu escrevi de forma que fique x lambda 3 igual 1, 0, menos 2. Se você está colocarem essa matriz em um site como Matriz Calculator, por exemplo, e pedir para calcular os autovalores, que lá é chamado de Eigenvalue, você vai encontrar os mesmos resultados, só que escritos de forma diferente. Por exemplo, para o primeiro autovetor ele vai escrever 1. Para o segundo autovetor ele vai escrever a mesma coisa.
E para o terceiro autovetor, ele vai escrever a mesma coisa, só que escrito de outra forma. Ele vai escrever menos, meio, zero, um. Se você for fazer as comparações algébricas, é a mesma coisa, né? De substituição. Os autovalores, obviamente, são os mesmos, né? Então, quando você quiser conferir se sua conta está correta, por exemplo, bora dizer que você aprendeu a fazer esse tipo de cálculo agora e caiu numa questão que não tem gabarito, você pode abrir esse site matrixcalculator.org, matrixcalc.org, matriz com X, e conferir os resultados.